Se você está querendo aplicar o visto de nômade digital na Europa, é fato que você está pesquisando bastante, acredito eu. E nessa sua pesquisa você encontra muita coisa de conteúdo, você já encontra muito conteúdo, muitas coisas que você deve fazer para você conseguir o seu visto, mas a minha intenção nesse vídeo aqui é trazer o que ninguém tá te contando, tá? Eu sou o Pedro Galvão, professor de inglês há mais de 8 anos e criador do método RRSLG, que é um curso de inglês que vai do básico até o avançado. Cara, completaço aí, dá uma olhada, é o primeiro link na descrição. Eu tô te falando isso porque eu moro na Espanha hoje e eu apliquei o visto de nômade digital e eu passei por esse processo também de pesquisa. Eu pesquisei bastante sobre o visto de nômade digital, principalmente aqui pra Espanha, tá? E aqui na Europa tem em Portugal, tem na Itália também, tem na Alemanha também, tem outros países. E, cara, é muito prático esse visto de nômade digital. A gente tem várias vantagens, né? Só que a ideia é te trazer aqui alguns pontos que, cara, possivelmente você precisa também levar em consideração na hora do seu planejamento. Isso por quê? O seu planejamento, ele não pode ser atribuído ou atrelado somente na parte de tirar o visto. Ele precisa ser planejado também no pós, tá? E eu falo pós porque o visto... depois que você pega o seu documento de fato aqui na Europa, ele acarreta algumas obrigações que você precisa ter para não perder o visto. Isso daqui é extremamente importante que você saiba, tá? Eu não sabia, tá? Eu pesquisei bastante sobre várias coisas e eu não vi ninguém falando sobre. E hoje eu tô aqui na situação, né? Hoje eu passo pela situação e eu acho que seria interessante trazer para você essas coisas aqui, até para você colocar melhor no seu planejamento. E aí, só pensando de uma forma geral, aqui na Espanha, para você conseguir aplicar o visto de nômade digital, você tem todo aquele documento básico, né? Você precisa, sei lá, comprovar a sua renda, e aí na renda você precisa de ter 2 salários mínimos se for para você sozinho. Para um cônjuge você precisa ter mais 75% de um salário mínimo, e para um dependente, filho ou o que quer que seja, aí vai ser mais 50%. Então, teoricamente, você precisa de ter 2 salários mínimos, só pra você. O salário mínimo hoje tá em 1.130, alguma coisa assim, 2025 no caso. E aí você já precisa declarar isso, tá? E aí nessa declaração você já tá se perguntando se você precisa fazer essa renda mensal. E cara, não necessariamente. Você não precisa necessariamente ganhar 2 salários mínimos mensais, tá? Isso foi assim no meu processo, tá? Pode ser que tenha alterado alguma coisa, mas eu já tô te explicando. A comprovação de renda, não necessariamente você precisa ganhar mensal aquilo dali. Você pode, por exemplo, se você tem dinheiro guardado, dinheiro investido, dinheiro, sei lá, que você fez de alguma coisa e tá declarado. É importante isso, estar declarado, precisa estar no seu imposto de renda do último ano, tá? Ou vai entrar pro último ano, tá? É importante que esse dinheiro que você tenha precisa estar declarado. Então, por exemplo, se você tem aí, se você ganha, sei lá, o salário mínimo é 1.130 que eu falei. Então, se você ganha 1.400 e a diferença desse salário mínimo você tem investido, né, você consegue também aplicar. E aí a diferença que eu digo é no valor mais, não é de um mês, é de valor, a diferença para, sei lá, 6, 7, 8 meses, tá? Então você precisa ter investido um valorzinho maior. E isso daqui é extremamente importante, porque aí você consegue, se você, por exemplo, tem algum imóvel e esse imóvel tá alugado, o aluguel do imóvel também pode entrar no seu processo aí de comprovação de renda, tá? Então você consegue juntar várias coisas, não necessariamente só o seu salário mensal para poder comprovar renda para tirar o visto. O importante é que você declare que você tem ali a renda mensal necessária para se manter. E eu falo aqui isso porque a gente já entra num outro ponto, que para o visto de nômade digital você não pode trabalhar no país. Você até pode, mas você só pode gerar 40%. No máximo, 40% da sua renda pode vir do país. Isso pelo menos na Espanha, tá? A ideia do visto de nômade é que você não tenha trabalho no país, beleza? Então você não pode trabalhar no país porque o visto, ele entende que você não está à procura de emprego e sim de qualidade de vida. Você quer viajar ou você quer aproveitar mais do país e coisas nesse sentido. Então você não pode trabalhar, tá? De forma 100% da sua renda
provenir do país que você tá morando. Não pode. E aí, se você, sei lá, trabalha com tecnologia, marketing ou alguma coisa desse sentido, ou algum tipo de prestação, outro tipo de prestação de serviço, você pode ter alguns clientes também no país, tá? Você pode gerar renda, mas essa renda precisa ser até 40%. Vamos arredondar para ficar clara a conta. Se tá em 1.000 euros, por exemplo, aqui na Espanha, vamos colocar nesse caso, você pode gerar no máximo 400 euros provenientes do país. Então você pode ter clientes aí que, né, gerem até 400 euros. E aí você também precisa declarar isso. E aí a gente já entra aqui no ponto que ninguém te fala, tá? Que é o quê? A partir do momento que você tira o seu documento, você já é aprovado no visto e tá tudo certo, você precisa de, pelo menos é o processo que eu fiz, tá? Eu não sou CLT no Brasil, então o meu visto de nômade digital, ele não foi por CLT. Ele foi como sendo autônomo, beleza? Então, pensando nisso, a partir do momento que você chega aqui, acredito que para CLT vai ser o mesmo cenário, tá? A partir do momento que você chega aqui, você precisa declarar que você recebe dinheiro. Então, você precisa... como que você vai declarar, tá? Você precisa abrir empresa aqui. Então, na sua abertura de empresa, você vai precisar ter um contador. E nessa de você ter um contador, você vai ter várias coisas atreladas aí, né? E aí, por exemplo, a cada 3 meses você precisa fazer a declaração da sua empresa, tá? A declaração do quanto que você faturou no último trimestre, para poder pagar de imposto em cima disso. E aí o imposto ele vai variar de acordo com o tanto que você recebe em euro no país, beleza? Pensando, por exemplo, você tem um custo de vida de 1.000 euros. E aí você vai declarar em cima dos 1.000 euros por mês. Então você precisa entender esse cálculo. Então a cada 3 meses você passa a pagar imposto. E pelo menos aqui na Espanha, o imposto fica algo em torno, tá? Não é necessariamente isso, mas é algo em torno de 20%. Então, por exemplo, para cada 1.000 euros que eu declaro, eu tenho que pagar 200. Cara, isso é absurdo. Mas é importante dizer, tá? Então você precisa de ter um planejamento muito bem detalhado sobre isso, sobre esse custo extra que você vai ter, para você não perder o seu visto, para você não gastar dinheiro, não fazer um processo todo detalhado aí, para no final das contas você simplesmente perder o seu visto, tá? E aqui é importante dizer que esse processo de você abrir empresa aqui, para você declarar o que você ganha e tudo mais, ele é obrigatório porque você também, a partir disso, você faz ali o seu pagamento da Seguridade Social. A Seguridade Social é um valor mensal que você paga para você ter acesso aos serviços públicos, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu pago 87 euros por mês. Então, isso me dá direito a poder acessar o sistema público de saúde, por exemplo. Que até então, se você não paga a Seguridade Social, o sistema público de saúde, ele não é público, ele é privado. Então, se você vai numa emergência, Pedro, caramba, me deu um chabu aqui na minha saúde, preciso ir na emergência. Beleza? Você vai ser atendido, tá? Só que logo de cara, eles vão deixar claro que vai chegar um boleto na sua casa, no seu endereço que você declarar ali, que você vai ter que pagar pelo serviço porque você não tem Seguridade Social, tá? E passou isso aconteceu comigo, tá? Minha esposa teve uma crise alérgica e a gente até então a gente não tava ainda com cartão da Seguridade Social, não tava aprovado ainda, tava no processo acontecendo isso e a gente precisou ir na emergência. E aí a emergência cobrou a gente pelo atendimento, tá? Então isso aqui é muito importante de ser dito. Você precisa obrigatoriamente pagar mensalmente aí a Seguridade Social. E aí é um valor fixo. Nesse caso de autônomo, o autônomo que paga para si, vamos colocar dessa forma. A partir do momento que você, sei lá, vai trabalhar numa empresa como um CLT aqui na Espanha, ou o que quer que seja, aí a empresa que paga para você. Aí se torna um processo gratuito, entre aspas, para você não precisa mais se preocupar com isso, tá? Então tem vários desses detalhezinhos assim, só que se você está aplicando para o visto de nômade, você só vai poder arrumar trabalho depois que você pegar a cidadania. E aí a cidadania, pelo menos aqui na Espanha, você pega depois de 2 anos morando de forma legal. Aí depois de 2 anos você faz a provinha ali do espanhol, você precisa, se eu não me engano, tirar no mínimo o A2, e aí também fazer a prova de cultura.
para entender sobre geografia, sobre política, sobre questões internas do país. Aí você sendo aprovado, você consegue ali tirar sua cidadania, você pega o passaporte espanhol e tudo bonitinho. A partir desse momento você pode arrumar trabalho, pode trabalhar como sendo uma pessoa normal, inclusive se você quiser fechar a empresa, não ser mais autônomo, não quer mais pagar esse valor a cada trimestre e coisa nesse sentido, você também pode. E aí você arruma um trabalho CLT e vai viver sua vida normalmente. E é importante, só pra gente fechar aqui, isso daqui é uma coisa que, cara, eu pesquisei bastante, eu não achei nada isso na internet. Tudo isso que eu tô falando aqui na real, eu não achei nada na internet falando sobre isso. Mas é importante dizer que esses processos que eu falei até o momento, eles são obrigatórios, tá? Se você não faz esses processos aqui, o sistema, né, o governo, vai caçar o seu visto. E o que significa isso? Resumidamente é que se você não fizer o processo obrigatório, o seu visto ele vai ser cancelado e você vai passar a ficar irregular no país. Ou seja, você não tem mais a sua documentação, você não é mais uma pessoa legal no país, beleza? E eu falo isso também porque eu vi teve um caso, na real, que é uma mulher que ela fez o visto de nômade, foi aprovada, tudo bonitinho, só que ela não foi atrás desse processo de ser autônoma aqui, de pagar a Seguridade Social e tudo mais. E depois de 10 meses, se eu não me engano, que ela estava com o documento dela, ela recebeu uma carta no endereço dela do governo falando que ela tinha mais 2 meses, se eu não me engano, para fazer o processo, senão o documento dela ia ser cancelado e ela ia passar a ficar irregular no país. Então, cara, se você é um tipo de pessoa que você se preocupa com essa questão, beleza, você tá estudando sobre o visto de nômade, você tá querendo sair do país, quer fazer todas essas paradas, esse é mais um ponto de planejamento, tá? Vale super a pena, tá? São alguns valores extras, assim, que são chatos de pagar, mas no dia a dia, cara, vale super a pena, pensando em qualidade de vida, custo de vida, segurança e todas essas paradas. Pra gente que, no meu caso, eu morava em São Paulo, né, ter essa mudança de realidade, assim, de poder sair na rua, ter segurança e tudo mais e tal, cara, é uma outra realidade. Comenta aqui embaixo se teve mais alguma coisa aí, se você já aplicou nesse visto de nômade ou se você tá aplicando, quer aplicar. Me diz aí alguns pontos do que você estudou, se você tem dúvidas sobre alguma coisa, né, de algum documento ou o que quer que seja, que eu posso talvez te ajudar aí, de acordo com a minha realidade, de acordo com o que eu passei, beleza? Não sou especialista nesse assunto, inclusive, se você precisa de um atendimento de especialista, cara, vai atrás de um advogado especializado em imigração pro país que você tá querendo ir. Então, se você quer para Portugal, procura um especializado de Portugal. Quer vir para Espanha? Procura um advogado especialista da Espanha, né? Isso porque vai ser a melhor solução pensando em ter a comprovação de um especialista para poder te ajudar com documentação de forma prática, beleza? E aí, só falando de documento, cara, nossa, é muita informação. Mas documento, se você é autônomo e se você presta serviço para empresas, é interessante dizer que tem um documento que você precisa declarar, né, que é da existência da empresa, que a empresa existe há mais de um ano. E aí pode ser que te peçam o contrato social da empresa. Cara, não faz isso. Não faz isso, tá? Não pega contrato social. Tem uma cartinha, que eu acho que é na Juscepe, alguma coisa assim. É uma folha que vai ter todas as informações necessárias da empresa, que aí você consegue traduzir só esse documento e tá tudo bem, tá? E aí o governo é que vai aceitar e você vai economizar muito, muito, muito mesmo com o serviço de tradução. Porque o contrato social geralmente é um contrato assim, folhas e folhas e folhas e folhas. E para traduzir, é tradução juramentada. Então é uma pessoa associada ao governo espanhol que vai traduzir esse documento. E a partir desse momento aí, nossa, você vai gastar dinheiro se você for traduzir contrato social, cara. Assim, muito dinheiro. Então procura essa folhinha aí. É uma folha só, cara, é uma informação só dentro de uma folha que já vai te servir e você vai economizar muito dinheiro. Mas é isso, comenta aqui nos comentários o que eu te pedi, tá? Por favor, vamos bater esse papinho aí, vamos trocar mais informações. Eu quero que esse vídeo seja um vídeo que tenha o máximo de informação possível sobre esse processo de visto de nômade digital, beleza? Mas é isso, e eu te vejo na próxima.